Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Alana Lima, sou uma mulher de 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça e uma camisa preta, a nossa sala de aula é um estúdio de TV, estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, queridos, para a nossa aula de hoje eu separei a revisão de funções da linguagem e tipologia textual, que são assuntos assim que caem bastante, com muita frequência na UEA, certo? Vamos revisar, antes das nossas questões, alguns conceitos, o que é função da linguagem, o que são as tipologias e os gêneros textuais, para depois partirmos para as questões. Olha o que diz aí, função da linguagem. As funções da linguagem são os objetivos comunicativos de um texto, que podem ser emotivas, referenciais, poéticas, fáticas, conativas ou metalinguísticas. Cada uma delas tem um foco diferente e está relacionada com os elementos da comunicação. É só a gente lembrar dos elementos da comunicação para memorizar isso de maneira mais clara, né? Quando há um ato comunicativo, há um emissor, um receptor e uma mensagem que está sendo passada. Nesse caso aqui, nós estamos em um ato comunicativo. Eu sou emissora, você é o receptor, há uma mensagem que está sendo passada. Essa mensagem ela tem um referente, que é um assunto, essa mensagem ela tem uma forma, uma estrutura e ela também vem codificada. Ela está, no caso, em língua portuguesa. Então, as funções da linguagem elas vão estar centradas em cada um desses elementos do ato comunicativo. A função emotiva, por exemplo, é aquela que está centrada no emissor. Essa aula não tem uma função emotiva porque eu não estou falando sobre mim, sobre as minhas impressões. Ela tem uma função referencial, porque o que nos interessa é a objetividade da mensagem. Isso é característica máxima da função referencial, que está com foco na mensagem, tá? No assunto da mensagem. A função poética ela se preocupa com a estrutura, com a organização das palavras. A função fática está centrada no canal comunicativo, a conativa está centrada no receptor e a metalinguística é aquela em que o código fala sobre o próprio código. Por exemplo, um poema que fala sobre o poema, nesse caso ela seria metalinguística. E o que são tipologias, professora? Relembra para a gente esses conceitos aí. Olha o que diz aí, ó. A tipologia textual refere-se à classificação dos textos com base em suas características estruturais e funcionais, ou seja, como eles são organizados e o que buscam comunicar. Cada tipo textual possui elementos e estruturas linguísticas predominantes, que auxiliam na sua identificação e compreensão. Os tipos textuais mais comuns são a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. Lembre-se que você não pode confundir tipologia textual com gênero textual, tá? O gênero textual ele diz respeito à função social, para que aquele texto foi criado. A tipologia, como o próprio nome já traz, a palavra logia, ela é o estudo dos tipos de texto. Então é uma análise mais estrutural, com os elementos que compõem cada um desses gêneros, ok? Vamos aqui para as principais tipologias, a narrativa, que é aquela famosa, porque conta uma historinha, né? Responde, tem aqueles elementos, como, por exemplo, narrador, personagem, tempo, espaço, mas olha a definição que eu trouxe para vocês. Apresenta uma história com personagens, enredo, tempo, espaço, buscando contar um acontecimento, um evento, né? O descritivo, professora, detalha características de pessoas, objetos, lugares ou situações, utilizando linguagem que evoca imagens mentais. É muito comum a presença de adjetivos, né, que descrevem detalhadamente. Se você parar para pensar, por exemplo, o gênero romance, ele se enquadra nessas duas tipologias, né? O romance, eu diria que ele é quase que 50% narrativo e 50% descritivo. Se você pegar, por exemplo, uma obra do século XIX, por exemplo, Iracema, do José de Alencar, ao mesmo tempo que ela conta uma história, ou seja, ao mesmo tempo que ela é narrativa, ela também tem muitas partes descritivas, né? O José de Alencar diz que a Iracema era virgem dos lábios de mel, do cabelo mais negro que a asa da graúna, os pés mais ligeiros que a ema selvagem. Olha a quantidade de adjetivo, né? Então, o gênero pode transitar por entre essas tipologias, tá? E quanto à dissertação, professora? Apresenta ideias e argumentos sobre um tema, buscando persuadir o leitor ou apenas informar sobre um assunto. A dissertação ela tem uma tese que está sendo defendida, né? Por exemplo, a sua redação do Enem ela é da tipologia dissertativa, porque ali você defende uma opinião, você defende uma ideia, assim como a sua redação da UEA também. E o expositivo, professora? Apresenta informações sobre um tema de forma clara e objetiva, sem necessariamente buscar a persuasão. É só a gente lembrar da notícia. A notícia ela é um gênero que é da tipologia expositiva,
Porque o foco está na mensagem, na clareza da mensagem de maneira objetiva, sem focar no emissor e sem focar no interlocutor, mas na coesão, na coerência das ideias que são apresentadas. E por último, a tipologia injuntiva, que é aquela que ensina, instrui o comportamento do leitor, né? Fornece instruções, orientações ou comandos, buscando direcionar o comportamento do leitor, como receitas ou manuais. Quando você pega, por exemplo, uma receita, você observa lá, utilize 2 xícaras de açúcar, faça tal coisa, coloque no forno por não sei quantos minutos, então, orientando o comportamento, isso é função injuntiva. Ok? Vamos tentar agora aplicar esses conceitos dentro das nossas questões. Olha aí, primeira questão da FAMERP, 2019. Leia o trecho do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, para responder a questão. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios, mas deles todos, daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescadores, que se supunha Átila. Eu dizia, o pacato velho, sou Átila, sabe? Sou Átila. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Átila, matei muita gente e era só. Saiu o major mais triste ainda do que vivera toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Aquela comunicação da nossa vida tal e qual como um desarranjo imperceptível, mais profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente. Faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impele e em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada. E deve haver razão nisso, no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. É muito bem construído esse texto, né? É uma revisão sobre a loucura de maneira muito lúcida, se você observar, né? Mas vamos aqui para a questão gramatiqueira, que é o que o texto pede da gente. Embora o texto seja narrativo, há nele trechos em que o tom argumentativo, característico da dissertação, se faz presente, como se observa em... Então, vamos lembrar, é uma historinha que está sendo contada, portanto, é lógico que predomina a tipologia narrativa, mas a questão quer saber por que esse texto também conversa com a dissertação, ou seja, em que momento que está sendo dada uma opinião. Vamos buscar essa alternativa, essa opinião nas nossas alternativas. Daquele que mais se admirou foi de um velho e plácido negociante na Rua dos Pescadores que se supunha Átila. Bem, nessa oração eu não tenho nenhuma opinião sendo emitida, portanto não tenho dissertação aqui. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com seus companheiros. Aqui eu tenho pura e simplesmente a contação da história, não há aqui a tipologia dissertativa. A letra C diz assim, ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a maldizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios. Aqui também apenas a tipologia narrativa, né? A letra D diz, saiu o major mais triste ainda do que tivera toda a vida. Não há uma opinião do narrador, apenas a contação da história. Portanto, nenhuma dessas alternativas até agora tem tipologia dissertativa. Vamos observar a letra E. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. Você consegue perceber que nesse trecho aqui há uma opinião sendo defendida? O narrador está dizendo para a gente que ele considera a loucura uma das coisas mais tristes do mundo. Isso é a opinião de alguém. Portanto, aqui há uma tese, há uma opinião que está sendo defendida. Só pode ser a nossa resposta, obviamente, a letra E. É aqui que tem também a tipologia dissertativa, ok? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Aqui tem um poeminha para a gente ler. Poema Escrevo. Posso quase dizer assim, nessa sala de cimento armado, escrevo. Com isso a realidade não me foge. Escrevo. Numa ordem discreta que ninguém vê, à luz do sol, à luz de lâmpadas, escrevo. Como se nenhum princípio estivesse envolto em trevas. Assim, ou mais ou menos assim. Você percebe a questão metalinguística aqui, né? O poema falando sobre o próprio ato da escrita. Então, aqui é uma função de linguagem que se destaca, né?
ela predomina nesse texto a função metalinguística. Lembre-se, código, falamos sobre o próprio código. Vamos aqui para o que diz o enunciado da questão. Segundo a definição do novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, a metalinguagem é a linguagem que se debruça sobre si mesma para descrever outra linguagem ou qualquer sistema de significação. Dessa maneira, podemos afirmar que o poema acima é metalinguístico, pois está abordando o próprio ato de escrever. Correto? É a função de linguagem que predomina dentro desse texto. A2, que o eu lírico concebe a escrita, percebe que a 2 ela vai mais na questão interpretativa do texto, né? A gente já sabe que ele é metalinguístico, então vamos achar a alternativa que trabalha essa questão da metalinguagem e está coerente com as ideias apresentadas no texto. Letra A. Como um ato que depende exclusivamente da reclusão do poeta em uma sala fechada e protegida, bem, quando ele fala cimento armado, a gente não sabe exatamente se é uma sala, né? E em nenhum momento ele disse que o poema depende exclusivamente dessa reclusão, né? Ou seja, ele tem que estar recluso, sozinho. Ele disse que no momento da escrita ele estava, mas não que isso seja uma condição para o poema. Então não pode ser a nossa resposta. A letra B diz assim, como um ato que começa de dia e termina à noite, não é uma condição também para que o poema aconteça, né? De modo categórico e preciso, como se... Não é de modo categórico, é de modo subjetivo, né? Aquilo que vem de dentro, que inclusive transcende a própria palavra, né? A letra D diz assim, como algo não tão preciso. É verdade, ele falou sobre isso. É uma questão que envolve muita subjetividade, sobre o qual, mesmo apontando algumas noções como a de apreensão da realidade, a realidade não me foge, o eu lírico não tem muitas certezas sobre o ato de escrever. E no verso final acaba reforçando essa sensação de estabilidade. É exatamente isso. Ele só sabe que o poema ele vem de dentro, que o poema é subjetivo. Não há certezas absolutas. Portanto, a única alternativa que é coerente com as ideias do texto é a letra D. Vamos eliminar a letra E como uma ordem discreta, a fim de não explicitar completamente o conteúdo para o leitor. Em nenhum momento ele falou isso. É aquilo que vem de dentro, é aquilo que trabalha subjetividade, não é isso? Então, somente a letra D é a nossa resposta. Vamos agora para a terceira questão. Percebe que aqui acho que é uma notícia, né? Vamos observar aqui pela estrutura do texto. A febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores e possui 2 ciclos de transmissão silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Nesse texto, observa-se a predominância da função referencial. Nesse tipo de função, pessoal, lembre-se que a função referencial é aquela que tem o foco na mensagem. Ela interessa o referente, ou seja, o assunto. Quanto mais claro, quanto mais objetivo for a mensagem, é melhor para a função referencial, certo? Vamos observar as alternativas e ver aquela que tem essas características, né? Compromisso com a informatividade é a principal característica. Poxa, na minha explicação eu já dei a resposta, né? É claro que a alternativa correta é a letra A, porque quando a gente fala de informatividade, esse é o foco da função referencial, aquela que trabalha com a objetividade da notícia. O alvo é receptor? Não, porque aí seria a função conativa. É o canal de comunicação? Não, porque aí seria a função fática. Código é usado para explicar o próprio código? Não, aí seria metalinguística. O aspecto estético da mensagem? Não, aí seria a função poética, certo? Então é isso, queridos. Na aula de hoje, nós revisamos o conceito de tipologias textuais. Vimos aí a tipologia narrativa, injuntiva, descritiva, dissertativa e injuntiva. E falamos também sobre as funções da linguagem, certo? Esses assuntos eles são importantíssimos para o vestibular da UEA. Então baixe o aplicativo do Preveste e nos siga em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!